Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a cada um de vocês que também se disponibilizaram a vir aqui abrir o coração. Então, aqui quem fala é a Adriana, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, sou consteladora sistêmica, mas quem chega aqui hoje é principalmente a Luana, que também é esposa, é mamãe de 2 gêmeazinhas, e está aqui, viva, tentando entender esses mistérios do mundo, não é? Eu tenho percebido há um tempo que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de sentir esperança. Quantas coisas nós passamos nos últimos tempos, não é? E isso tem mexido verdadeiramente com o viver, com o sentido de viver. E é por isso que hoje eu trouxe para vocês um tema que mexeu muito comigo e que eu espero que possa, de alguma forma, iluminar o coração de cada um. Tem uma frase que eu gostaria de começar com vocês, que foi falada por Jesus. E ele disse assim: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A Bíblia é muito simbólica. E já faz um tempo que eu estou relendo a Bíblia e descobrindo muitas coisas nela. E aqui, o que Jesus diz, não é só que a gente precisa reencarnar a todo momento, mas a gente precisa desenvolver a disponibilidade de renascer muitas vezes na mesma vida. Porque às vezes a vida vem e tira da gente tudo aquilo que é precioso. Tem vezes que a gente se sente esfolado, machucado, e a gente pensa: como é que eu vou ter força para o próximo passo? Jesus está falando da esperança. Está falando da gente renascer por vezes e vezes e vezes. Porque às vezes a gente vai ser destruído no nosso ego e a gente pega a força de novo, levanta e continua. Então, essa palestra que eu vou trazer para vocês hoje, que é a esperança ativa, fala exatamente disso. Como é que a gente pode ativar a esperança? Porque eu não sei vocês, mas eu pensava que esperança era uma coisa assim, que a gente nascia. E aí a gente não precisava fazer mais força nenhuma, era só andar com esperança. E isso funciona até um período da nossa vida. Mas e depois, quando a vida vai machucando a gente, os desafios vão surgindo, como é que a gente mantém a esperança? Quem aqui já chegou perto da depressão, de crises de ansiedade, sabe o que eu estou dizendo? É como se a esperança tivesse desaparecido. E aí eu descobri que a gente pode ativá-la diariamente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E aí vamos ver até o final se vocês descobrem meios de trazer isso para a vida de vocês. E se cada um de vocês aqui acender essa esperança no seu próprio coração, vamos pensar que todas as famílias aqui se beneficiarão. Então a gente não está falando só de cada um de vocês, mas da grande família que vocês fazem parte. E no final das contas, nós somos todos um. Aqui encarnados não tem ninguém maior nem menor. E eu pensava também que para me aproximar de Deus, me aproximar de Jesus, eu precisava virar santa. E eu descobri que isso também não é possível. Os desafios aqui nos fazem, às vezes, fazer coisas que a gente não gosta, não deseja, não admira. E essa é a grande oportunidade de a gente pegar essas situações difíceis e ressignificar a nossa vida. Então, a gente aqui não há nenhum santo, todos encarnados e todos aprendendo a viver. Então, aproximar-se de Deus e de Jesus é ter justamente essa humildade de dobrar-se para a vida e dizer: eu sou somente uma humana aqui aprendendo com todos. E é daí que vem a humildade, o coração aberto, e aí Jesus entra no nosso coração. Então, quando eu me aproximei desse conceito, ele era totalmente novo para mim, né? Ativar a esperança, como assim? Então, esperança é como qualquer outro comportamento, e eu vou dizer para vocês que
Sim, ela é um comportamento. Diariamente a gente pode ativar. E o que a gente percebe hoje? Que a ansiedade, ela está realmente fundamentada. Por quê? Porque a gente teve pandemia, porque a gente está hoje vivendo uma realidade no mundo que está super inflacionada, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando dificuldade, nós mesmos, nos nossos dia a dia, nós temos também as nossas dificuldades, os recursos essenciais estão em declínio. Há uma expectativa que a Índia não vai ter água potável em 2 anos. Isso é muito grave, isso vai ter um impacto mundial. E se teve algo que o Covid ensinou a gente, é que o problema do outro país também é o nosso problema, certo? Eu me lembro que quando meu marido chegou para mim e falou: Adriana, está tendo Covid na China, eu pensei, ok, na China. Até que isso nos tomou por inteiro, não foi? Foi o mundo inteiro. Então, o que acontece na Índia, o que acontece no Brasil, o que acontece fora daqui também é nosso problema. E a gente também está criando condições aqui para isso. Então, a gente tem também guerras, pandemias acontecendo, né? Que não é só o Covid, e muitos problemas emocionais. Cada vez mais os consultórios de psicologia estão lotados, os consultórios de psiquiatria estão lotados. Então, o que a gente percebe é que quando as pessoas olham para frente hoje, dá uma sensação muito grande de incerteza. E aí, o que a gente faz? Eu não quero falar sobre isso. Eu já fui assim. Eu não vou ligar a televisão, não quero saber sobre isso, não quero saber desse Covid. Mas não adianta a gente fingir que nada está acontecendo. Sim, nós estamos vivendo diversas crises. E esse bloqueio da comunicação, que é falar assim, não vou tocar nesse assunto, não vai fazer com que o assunto desapareça. Então, como é que a gente pode, sabendo que todas essas coisas estão acontecendo, trabalhar essa nossa percepção, a forma como a gente se sente em relação ao mundo externo e interno? E a gente precisa, e é que a gente chega na conclusão que a gente precisa desesperadamente de esperança. Porque é esse sentimento que vai fazer a gente sair da cama e a gente tentar fazer o melhor pela nossa vida, pelo nosso mundo. Então, no dicionário, vamos entender um pouquinho o que é esperança. Sentimento que vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. E é por isso que eu estou falando para vocês, fé. Eu não perdi a esperança. Quem perde a esperança perde a fé. E sem fé não vem energia para o próximo passo. Não há antidepressivo, não há terapia que possa te ajudar com isso. Porque a fé é um sentimento muito interno. A gente pode estar sorrindo lá fora, quebrado por dentro. E é por isso que eu quero ensinar isso para vocês hoje. E o que é essa esperança, então? É a gente ter confiança, é a gente ter o desejo, é a gente ter essa fé ativa dentro da gente. E por isso que eu falei para vocês que existe essa esperança ativa ou passiva. Para uma criança é muito fácil ter esperança, porque ela se agarra a tudo que tem de bom. Isso é ótimo. Nós adultos podemos nos agarrar também no que tem de bom e também compreender o que tem de ruim e lidar com todos esses aspectos sem medo. E aí a gente pode a gente pode se tornar atuante daquilo que a gente deseja. Então, esperança ativa é prática e ela não exige otimismo. Olha que coisa doida, né, gente? Eu achava que para ter esperança eu tinha que estar sorrindo, feliz e otimista todos os dias. A intenção nos guia. E aí nós temos 3 passos que são primordiais para a gente conseguir chegar nesse ponto de ter uma esperança ativa. Primeiro deles, buscar uma visão clara da realidade. É entender sim o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro de mim, e nisso a terapia ajuda a gente, né? Quem sou eu, o que está passando dentro de mim? Estou feliz, não estou? O que está me incomodando? Quais são os meus bloqueios? O que me deixa ansiosa? O que me deixa deprimida? Entender a realidade do outro, olhar mais para fora também, para as pessoas que fazem parte, para as nossas comunidades, para o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. E então, a gente começa a pensar o seguinte: ok, está tudo acontecendo assim, não está fácil, mas o que eu, enquanto formiguinha deste planeta, talvez até menor que isso, né, posso fazer para mudar essa realidade?
que eu, na minha pequenez, posso fazer a partir de hoje? E aí cada ato meu vai ter um impacto. E imagina que se todo mundo pensar assim, daqui a pouco a gente cria uma vibração no nosso planeta de positividade. Só que o que a gente pensa? Bom, como está tudo decaindo, como está tudo difícil, não há mais o que fazer. Aí é que a gente perde a esperança. E também a gente começa a dar passos para o movimento, a gente começa a se mover. Então tá. Eu acho que está faltando nesse planeta uma empatia, eu acho que está faltando conectividade, eu acho que está faltando amor. Então eu vou ser essa sementinha que vai lembrar isso todos os dias, que isso existe. E eu vou planejar isso e depois eu vou contar para vocês como é que eu ativei a minha esperança. E vamos ver o que vocês acham sobre isso. Então, aí é que a gente começa a pensar. Tá, se eu acordo e eu chego lá no meu consultório, passo reto pelas minhas secretárias, entro lá brava porque eu me atrasei por causa disso, daquilo, atendo o paciente pensando nele como um número, vem 1, vem o 2, vem o 3, como eu me sinto no final do dia? Como as pessoas que passaram por mim se sentem no final do dia? E se eu faço isso em casa? Acordo, só mecanicamente ajudo minhas filhas a se arrumarem, levo para a escola, aí almoça, pega as filhas na escola. É sair desse piloto automático. É parar e olhar para as pessoas que estão ali com a gente. É curtir cada pequeno momento daquilo que você tem também. Por mais simples que seja, que Deus está dando presente para a gente todos os dias, às vezes a gente passa por cima sem perceber. Com isso, quando a gente vai escolhendo o que a gente quer e a gente vai se expressando e fazendo aquilo de verdade que a gente acredita, e tem que vir do coração, não é teatro, tem que vir do coração. Então, dar o bom dia, abraçar seu filho quando ele acorda, tratar as pessoas que você serve com amor, vai fazer com que você se sinta bem e as pessoas ao seu redor também. Então, a gente vai ativando a nossa capacidade de fazer a diferença, de pouquinho em pouquinho. Afinal, onde você quer concentrar a sua energia? Então, não é fingir que nada está acontecendo lá fora. É me sentir parte do que está acontecendo. Porque se eu não reciclar o meu lixo, eu estou fazendo parte de toda essa poluição. Se eu não criar contextos de carona, isso, aquilo, eu estou poluindo o ar com o meu carro. Se eu continuar a desperdiçar as coisas, eu também estou contribuindo para eliminar os recursos do meu planeta. Que a gente acha que isso é dos grandes, não é uma responsabilidade nossa. Nós estamos envolvidos o tempo inteiro, nós somos uma comunidade. Então, olha que interessante, tem 3 histórias que estão acontecendo no nosso planeta ao mesmo tempo. Então, nós temos a história atual, que faz parte do negócio, né, gente? É isso aí, sempre foi, sempre vai ser, que é assim que as pessoas falam, né? Que às vezes a gente fala também. Consumimos um monte de material importados, e se tem uma coisa que o Covid fez para a gente ver o valor do produtor que está lá do lado da nossa casa, né? Das pessoas que têm o seu comércio, que precisam vender as suas coisas para sobreviver. E isso eu percebo que o Brasil melhorou muito, começou a ver o valor do que a gente é capaz de fazer, né? Apetite das famílias por produtos, compra. Isso aqui é o dia a dia da gente. Manter-se sempre à frente, uma ansiedade, não sei se vocês já desfrutaram disso, né? Mas aqui duvido que nunca ninguém tenha sentido, é uma ansiedade, parece que tem que ser tudo rápido, né? Tem que estar lá na frente. Os problemas de outras pessoas e nações ou espécies não são nossos. A gente deixa, né? Está acontecendo na Índia, isso não tem nada a ver comigo. Então, isso aqui é o que a gente aprendeu a fazer. Quais as consequências do que a gente aprendeu a fazer? Declínio econômico, esgotamento de recursos, mudança climática, polarização social e guerras e extinção em massa das espécies. Isso já está acontecendo, porque até agora estávamos andando de olhos fechados. Tá, Adriana? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer parte dessa grande virada do nosso planeta. Cada um aí no seu espaço, cada um aí na sua família. Porque o maior ato que a gente pode fazer é dentro da nossa casa. A gente pensa que a gente tem que mover uma ação gigantesca.
É gigante você ser humano, amoroso, fiel, leal com o seu parceiro. É gigante isso. E depois isso vai se passando para as outras áreas da sua vida. A grande virada, ela traz o comprometimento com a regeneração do mundo. Então, eu lá na minha casinha, na minha humildade, fazendo as coisas que eu acredito. Agir pela vida na Terra. A gente parar de achar que está tudo externo a gente. A gente está conectado com o mundo. Cada vez que a gente diz que aquilo lá não tem a ver com a gente, aquele problema não é nosso, a gente se sente ainda menor, ainda mais enfraquecido. Eu já vou explicar isso melhor para vocês. As organizações voltadas para a sustentabilidade, o que significa? Olha, quantas construções estão surgindo em Sorocaba hoje? Tem muitos movimentos de captação de água de chuva, né? A gente tem as placas fotovoltaicas para gerar a própria energia. A gente tem um país muito rico. Agora que a gente está começando a prestar atenção, como que a gente pode aproveitar melhor os nossos recursos, né? Minhas filhas aprendendo na escola a fazer compostagem. Quanta coisa legal a gente pode fazer, né? Pequenos, mas que vai ter um impacto no todo. Reduzir o dano, limpar a água, florestas, ação para reduzir fome, guerra, injustiça. Aqui, nessa própria casa, nós temos o Educandário, que é uma ação maravilhosa com as crianças que ficam aqui no contraturno da escola. Quantas coisas nós podemos fazer aqui dentro dessa própria casa. Por isso que sempre eles estão pedindo voluntários. E aí a gente pensa que quando a gente vem se voluntariar, a gente está fazendo pelo outro. E na verdade, assim, a gente faz sim pelo outro, mas principalmente por nós. As minhas filhas, quando vieram contar histórias aqui para as crianças, uma delas disse assim: mãe, eu me senti tão amada. Então, quando a gente está envolvido com a comunidade, a gente se sente mais feliz, mais integrado. E é incrível como as crianças conseguem perceber isso, né? Então, gente, esperança ativa é a gente ativar a nossa consciência. É entender que a gente faz parte, sim, disso tudo. E, sinceramente, eu não acho que Deus fez as coisas ao acaso. Eu acho que, inclusive, são pequenas tentações da vida para a gente aprender a lidar. Eu não acredito que tudo que está acontecendo é um castigo ou uma coisa ruim, pelo contrário. Eu acho que é uma forma mesmo da gente despertar a cada dia. Seria muito mais fácil se o mundo fosse todo, né, tranquilo, tudo dando certo. Mas será que a gente evoluiria enquanto ser humano, enquanto espírito, né? Então, ter essa consciência da sua parte de responsabilidade, na parte tanto individual quanto global, é importante. É uma prática que dá suporte à vida. Então, essas construções sustentáveis, projetos de microenergia, serviços comunitários, como eu falei para vocês agora. E é sentir esse eu conectado, é sentir que a gente está ligado a uma unidade, a uma espiritualidade. E espiritualidade é maior que qualquer religião. Espiritualidade é a nossa conexão com todas as pessoas que existem, com todas as religiões que existem, porque aqui nós estamos falando todos do mesmo Deus, nós estamos falando todos desse movimento especial e positivo que é regenerar o nosso planeta. De verdade, qual é o que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos? Que tipo de herança a gente quer deixar? Que seja um mundo habitável e feliz no mínimo, não é? Porque o dinheiro não vai conseguir comprar água potável, nem natureza. E eu vejo muitos movimentos positivos acontecendo. Eu gosto muito de seguir algumas páginas no Instagram que me dão esperança também. Vocês devem saber quais são por aí, né? Tem muitas páginas positivas e sempre que eu percebo que está falando do quanto o ser humano é capaz, eu vou lá e eu curto, porque eu penso, olha, se ele foi capaz disso, eu também sou. E às vezes nas pequenas coisas, né? A pessoa está lá passando com a moto, está caindo o portão por cima dela, você pode olhar para aquilo e pensar, nossa, o cara derrubou de propósito. Aí o rapaz da moto vai, não acontece, graças a Deus, nada com ele, estaciona, levanta, vai lá e ajuda a colocar o portão no lugar. Ajuda uma pessoa a levantar, ajuda uma pessoa a fazer a
proteger-se de algo, alguma criança, algum idoso. É bonito de ver o quanto a gente ainda tem isso dentro de nós, né? Então, mudar o eu também é mudar o mundo. Então, a gente fala muito assim, eu quero muito que o mundo se regenere, que as coisas fiquem bem e tal, mas nós estamos falando de nós. E você, como é que você está com a sua vida, com a sua família, com as suas emoções? Como é que você ficou pós-pandemia? O que você tem feito por você, para você se ajudar? Isso também é muito importante. A gente olhar para dentro e para fora o tempo inteiro. Agora, olha que bonito isso, gente. Essa é a primeira foto da Terra vista da Lua, tá? Ali está o nosso planeta, aqui está a Lua. E olha o que o astronauta diz. Nós percorremos todo esse trajeto para explorar a Lua. E a coisa mais importante que descobrimos foi a Terra. É fantástico isso. Dizem que quem sai do nosso planeta fica com um desejo absurdo de querer voltar e acha incrível o nosso planeta. E redescobre o nosso planeta. Nós temos universos coexistindo aqui dentro. A gente tem ali na Netflix tanto programa legal para assistir, né? Fundo do Mar, Professor Polvo, quem não assistiu ainda, os fungos. Nós temos universos muito especiais aqui dentro do nosso próprio planeta que a gente pouco sabe. Então, às vezes, a gente precisa ir tão longe para descobrir o valor, né, daqui de dentro. E o mesmo eu digo para vocês, no dia a dia, na vida de vocês, descubram também o seu próprio valor. Cada um de vocês aqui tem sim um propósito. E eu penso que uma das formas da gente viver, um dos sentidos da gente viver, é tentar descobrir ele. Só que a gente pensa que propósito tem que ser uma coisa gigantesca. Não, às vezes é muito simples. Mas é o que te faz, no dia a dia, ter aquele desejo, né? Aquela vontade de fazer um pouquinho mais. De pensar, ok, eu posso não ser santo, mas a minha vida tem um sentido. Então, o que eu posso dizer para vocês, isso que eu vi até na postura das minhas filhas esses dias, é que nós somos sujeitos históricos. A gente está fazendo história todos os dias. Todos os dias. Então, uma boa história faz com que a gente possa se mover com o coração. E nós somos impulsionados com um propósito que nos faz se sentir vivos. Então, Adriana, para eu ativar minha esperança, eu tenho que ter um propósito? Teu propósito pode ser cuidar bem do seu filho, teu propósito pode ser se envolver em comunidade. Você precisa descobrir o que pode te dar um sentido a mais, além do acordar, trabalhar, comer e dormir. Se você entrar nesse operante, fica deprimido mesmo, tá? Situação da vida. Às vezes as chances são pequenas mesmo, a gente fica, não, mas eu acho que eu não vou ter como realizar esse propósito. E é na dúvida, e às vezes numa expectativa muito grande, que a gente paralisa. Então a gente precisa buscar muitas vezes fontes de apoio, agir com sabedoria, desenvolver ferramentas e insights. Porque às vezes para a gente conseguir mover algo, a gente precisa de bastante gente com a gente. E a gente não tem noção do quantas pessoas podem estar também na mesma sintonia com a mesma ideia. Quantas vezes a gente vê as ações aí de sopões, não é? Que eles colocam ali, distribuem para a comunidade, a alegria que é das pessoas envolvidas fazendo sopões e tudo mais. Mesmo aqui na casa, né? Como funciona a cozinha, a alegria das pessoas envolvidas de poder ofertar isso para as crianças. Então, quando a gente se liga numa força maior, a gente passa a agir com sabedoria. E sabedoria é isso, eu entender que mundo eu estou e o que eu posso fazer por ele. E, principalmente, a força maior é a gente se ligar a Deus. E o mais interessante disso tudo é que tem um monte de cientista que acaba chegando nessa conclusão. Deus existe. São inúmeros. Eu li um livro super mega complicado de um físico, William Prigogine, que ele fala do fim das certezas, e ele chega na conclusão: existe uma força maior. E tem muitos e muitos outros escritores, físicos, químicos que falam: existe uma força maior. Então, se você consegue se conectar com essa
Com este Deus que você pode, cada um do seu modo, ativar diariamente, vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Ligar-se a Deus nos faz sentir mais fortes, mais profundos e mais criativos, porque nós somos filhos dele. E se Deus nos criou, a centelha dele está aqui dentro da gente. Assim como nós somos filhos dos nossos pais, netos dos nossos avós, bisnetos dos nossos bisavós, a nossa ancestralidade está dentro da gente. E por isso que eu digo que a gente se conecta, porque lá no princípio da humanidade, nós, né? Éramos uma força ainda antes de materializar como humanos. E se conectar com Deus faz com que a gente se conecte também com a gratidão. E eu vou dizer para vocês que esse seria o antídoto para o sofrimento humano. Mas é difícil, quando a nossa vida não está indo bem, a gente ter esse tal sentimento de gratidão. Mas olha o que é interessante. E isso é científico. Quando a gente ativa a gratidão, é como se o nosso corpo, o nosso cérebro, ele funcionasse de uma maneira muito eficaz. Os hormônios se organizam, substâncias químicas se organizam, porque nós somos também substâncias químicas, e a gente se sente melhor. E olha que interessante essa imagem, né? A gratidão, ela é como se fosse uma raiz pela qual vai crescer uma flor. Então a gratidão ela é uma força interior para a gente enfrentar situações difíceis. Só que para isso a gente tem que honrar a nossa dor. E o que é honrar a nossa dor? Não importa qual sofrimento você está passando, você precisa cuidar dele, buscar as ajudas possíveis para isso, mas não esquece de você mesmo. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por alguma situação assim, mas eu também já vivi de achar que, nossa, eu acho que Deus esqueceu de mim, acho que a vida esqueceu de mim. Não esqueceu, não. É que você precisa, às vezes, sair da tua caverna, sabe? Buscar ajuda, conversar com as pessoas que você pode confiar. E ver, então, as coisas com os novos olhos, porque se eu entendo que eu não estou sozinha, se eu entendo que o meu sofrimento também é o sofrimento do meu vizinho, do meu colega, do meu filho, isso faz com que eu sinta que eu não estou aqui sozinha nesse planeta, ou ao léu, ou vivendo só para comer, dormir ou trabalhar. E assim eu vou seguindo adiante, eu vou dando novos passos. Então, a gratidão é essa raiz que faz com que a gente, honrando a nossa dor, e honrar o que é reconhecer. É reconhecer também que para a gente estar aqui vivo, os nossos ancestrais viveram tantas coisas, tantas guerras, tanta fome, tanta dor. Então, uma forma de honrar a eles não é sentindo mais dor, mas a gente buscar um meio de ter uma vida mais leve, mais feliz, romper alguns padrões. Quantas vezes a gente também fica, não, eu sofro, mas minha mãe sofre, minha avó sofre, minha bisavó sofreu, minha trisavó sofreu, tá, mas em que momento a gente vai quebrar também com tudo isso, fazendo diferente? Está assim nas nossas mãos. Então, o que eu digo para vocês, isso eu trabalho muito nos meus cursos, com os meus alunos, com os meus pacientes, na minha própria vida, é que a gente pensa que a gente é uma consciência pessoal. Eu penso que eu sou a Adriana. Mas, na verdade, eu estou ligada à minha família completamente, estou ligada à minha comunidade, que somos nós aqui completamente. Por isso que eu não posso dizer que o problema é de fora, é meu também. A sociedade humana está em volta de mim, e mais do que isso, a teia da vida. Então, toda mudança, isso você já ouviu muito por aí, né? Ela vai começando por dentro e ela vai refletindo fora. Por isso é muito interessante, quando uma pessoa ela se conecta com o propósito dela, toda a família começa a sentir isso e se mover junto com ela. E eu já vou contar para vocês aí do meu propósito, de como a minha família foi se envolvendo também. E também isso é científico, gente. Vocês sabiam que a gente é salgado? Olha que loucura isso. A composição química das nossas células ainda é parecida com a dos oceanos primitivos. Por quê? Porque é de onde a gente surgiu. Então, isso são estudos científicos que mostram que quando a Terra surgiu e a vida começou, olha aqui a gente tem uma ideia, né, de como esses bilhões de anos aconteceram. Quando começaram a surgir os primeiros organismos multicelulares, as minhoquinhas, os peixes, as plantas em terra firme, os insetos. Depois a gente teve ali a extinção das espécies, dos dinossauros, o nascimento dos mamíferos e hoje, né, o nascimento
nascimento do ser humano. Nós estamos conectados com tudo isso. É que a gente esquece, porque a gente não quer olhar para isso agora. A gente quer pensar só no hoje. Tá, Adriana, mas hoje, o que eu quero fazer hoje? Tá, mas você faz parte de uma história. Você está conectado com esse planeta, com as pessoas que estão aqui, mais do que você possa imaginar. E eu acho isso lindo, gente, que mostra que a gente não está aqui no acaso. Então, eu sei que é difícil às vezes, quando a gente está desesperançoso, pensar nisso. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês. Comecem a sonhar de novo. As grandes criações dos nossos planetas vêm de sonho. Daqueles sonhos que todo mundo olha para a gente e fala, não, isso é impossível, será? Se esse sonho faz bem para você, pode fazer bem para a tua comunidade, para a tua família, é uma forma de você já começar a criar uma direção na sua vida. E depois vocês vão ver que de pouquinho em pouquinho vocês vão entendendo como colocar isso em ação. Então o sonho vai nos colocando para no sentido de uma direção, vai nos dando um sentido. Desde pequenos somos orientados sobre fatos e não fantasias. Se vocês pegarem uma criança, vocês não têm ideia. Se vocês pararem para ouvir uma criança, que às vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Eu tenho o privilégio de, além de mãe, ser terapeuta infantil. A criança sonha pra caramba. Ela constrói coisas, ela resolve coisas de uma forma muito, muito leve. E nós, adultos, como a gente quer ser racional, né? A gente fica ali preso nos fatos e não sonha mais. Aí fica triste porque não tem esperança. Claro, não sonho. O que você sonha ainda da tua vida? Para nós aqui sobreviventes de uma pandemia, o que a gente sonha daqui para frente? Essa visão racional e não emocional está fazendo com que a gente não imagine mais futuros possíveis. A gente aceita. É verdade, o mundo está com esses problemas, não há mais nada o que fazer. Será? Eu sou uma idealista, eu acredito muito que a gente possa sonhar e que a gente possa transformar. O fato de eu estar viva para mim já é uma forma de acreditar na esperança, porque eu já tive tudo também para não querer dar mais um passo. E estou aqui com vocês, aprendendo aqui com vocês também, e eu sei que muitos de vocês aqui sentem o mesmo. Então, se a gente consegue voltar a sonhar, que tantos mundos possíveis a gente pode imaginar dentro da nossa mente? E se a gente consegue voltar a sonhar, então voltar a sonhar com um relacionamento leve na nossa casa, voltar a sonhar com os nossos filhos felizes e a gente indo para algum passeio que a gente sempre sonhou. E coisas pequenas, começa das coisas pequenas, depois vocês vão escalonando. Vocês vão ver a delícia que é poder sentir tudo isso. Estou pedindo para vocês irem mais para um pensamento emocional. E aí tem muita gente que diz assim para mim, Adriana, mas eu tenho tanto medo de ir para o emocional. E se eu colapsar? E se eu surtar? Aí eu digo, o mundo já está surtado. Está todo racional e todo surtado. O emocional é o presente de Deus na nossa vida. Nós somos seres emocionais. Então o pensamento racional, olha só, guardem isso no coração de vocês. Infelizmente, eu não estou dizendo que não é para vocês terem razão, mas é para equilibrar isso aqui. Porque se vocês ficarem só no pensamento racional, vocês vão ficar só baseado em fatos, só no impraticável, só no sólido, só no resistente. Tem esperança aqui? Só acredito no que eu vejo, só pratico aquilo que é possível. A verdade é que isso daqui é uma tremenda de uma couraça, de uma roupagem que a gente coloca porque a gente está com medo, porque a gente está desesperançoso. É possível viver um mundo emocional e também funcionar. Só que isso aqui tem que estar em equilíbrio. E o que eu vejo? Que as pessoas que estão muito aqui, elas estão muito estáticas, estão ali travadas, cheias de doenças mentais, e dizendo que está tudo bem. Aí você pergunta para elas, está tudo bem? Está tudo bem. E o corpo colapsando. Ou vocês nunca experimentaram isso? Nunca ninguém aqui ficou doente, né? E por que o nosso corpo fica doente? Porque ele não aguenta mais. Não aguenta mais o que a gente exige dele. Ele quer que a gente acorde, quer que a gente desperte, quer que a gente faça a diferença. Porque nós somos seres emocionais. E olha que legal, na inteligência emocional, gente, ao invés de um pensamento estático, eu tenho um pensamento em processo. Por quê? Porque eu estou sonhando, eu estou pensando no próximo passo. O próximo passo, isso me dá energia. E não tem remédio que provoque isso. Isso é força da gente, tá? Aqui eu estou baseado em fato, aqui eu estou baseado no fluxo. Então surge uma oportunidade, eu vou lá e eu faço. Alguém me convida para alguma ação social, eu vou lá, eu vou lá, me coloco inteiro.
impraticável e vai para o praticável. Tá, pode ser que eu não consiga revolucionar tudo que eu queria, mas se aqui, nesse pequeno espaço, eu consigo fazer isso, ótimo! Fiz algo de bom hoje para mim, para as pessoas. Saio do sólido, vou para o mutável, saio do resistente e vou para o futuro. E o futuro está em aberto. Ah, mas eu tenho certeza que se eu fizer isso, aquilo vai dar naquilo. Não vai. Isso deixa as pessoas deprimidas. Achar que se você vai por uma linha reta, você vai chegar naquele lugar. Não vai. E é por isso que muitas vezes o que acontece? O pneu fura, a gente acorda atrasado, o filho fica doente, ou a gente mesmo. E aí você fala, ai meu Deus, todos os meus planos foram ladeira abaixo. Não é que foram ladeira abaixo. É que você criou um plano só. Essa é a grande sacada. Se a gente só faz um plano, gente, é óbvio que a gente vai ficar triste, porque o mundo é inconstante. E vai saber se muitas vezes teu pneu fura para você não estar na estrada naquele momento para alguma coisa pior acontecer com você. O destino, Deus está agindo na gente o tempo inteiro. E isso é fé. É a gente acreditar que Deus criou esse mundo exatamente do jeito que ele deveria ser para a gente agora. É aí que a gente vai poder fazer a diferença. E não querendo achar que, então tem que estar tudo certo. Olha, o trabalho, pelo que eu saiba, ele sempre continua, inclusive no céu. Nas colônias espirituais, a gente não fica lá só na paz. Não, a gente trabalha. Nas colônias espirituais, a gente recebe os espíritos que estão recém-desencarnando. A gente vai, a gente conversa, a gente se trabalha o outro. A vida é um movimento, seja no plano espiritual ou aqui onde nós estamos, que não deixa de ser espiritual, né, gente? Só que aqui a gente está materializado, vocês conseguem viver dessa forma. Daqui a alguns anos vão viver de outra, né? Vamos nos encontrar. Então, agora eu vou trazer algumas dicas, porque eu gosto muito de sair, às vezes, de uma explicação e tornar isso real para vocês, tá? Então, Adriana, eu quero saber como é que eu faço isso na minha vida. Primeiro, fique no vazio. Como assim? Gente, a gente não tem mais tempo para ficar no vazio. Antigamente, eu sei que tem muita gente aqui que é da minha idade vai lembrar, a gente não tinha celular. Então, nos tempos livres, o que a gente fazia? Olhava para a natureza, olhava para o nada, olhava para o céu, deitava, pensava, sonhava. Agora, o que a gente faz no nosso tempo livre? Celular, Instagram, Facebook, isso e aquilo, e a gente polui a nossa mente. Aí a gente quer sonhar, quer ter esperança, quer criar um plano e quer ter propósito. Esvazia tua mente. E outra, não é, eu vou nunca mais entrar em rede social, estou falando de equilíbrio. Quando você entrar, olha onde você está entrando. Faça uma limpeza na sua vida nesse sentido, porque você está gastando, literalmente, você está gastando o seu tempo com essas coisas, né? Então, fique um tempo no vazio, dedique, sei lá, um tempinho do teu dia que vocês acham que é possível para não pensar em nada, tá? Crie um plano de ação flexível. Então, tá, Adriana, eu fiquei lá no meu vazio durante muito tempo, porque vocês acham que uma ideia vem num dia, né? A velocidade do nosso inconsciente não é essa. Vai vir no tempo certo. Tá, veio uma ideia. Agora eu vou criar o meu plano. Qual o problema do ser humano? Cria o plano A. Não. Eu falo para meus pacientes, nós temos que criar o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, e assim vai, infinitos. Porque se não dá certo por um lado, vai para o outro, que nem o Waze. Você coloca o seu destino final, não deu certo por um lado, ele vai por outro. De alguma forma você vai chegar no seu destino. Mas o que ele coloca ali? Recalculando a rota. Recalculem a rota. Não deixe a mente te perturbar. Crenças limitantes, sensação de incompetência ou de impotência o tempo inteiro. Ai, tá, Adriana, mas agora assim, eu acho que não vou conseguir. Não existe eu não vou conseguir. O que existe é eu vou tentar. E se você morrer tentando, que bom! Porque você morreu com sentido na sua vida. Vocês já pensaram se o Chico ele fosse se limitar, por exemplo, ao que as pessoas achavam dele? Vocês acham que todo mundo amava o Chico, todo mundo tratava bem Chico Xavier? O que já fizeram, o que já tentaram contra o Chico, o que ele fazia? Ele ia na humildade dele e ia lá no propósito dele todos os dias. Mas
que ele acreditava. Até hoje tem gente que fala mal de Chico. E eu acho que, sinceramente, a obra dele é um presente, uma prova para a gente de que existe algo muito maior, muito maior. Então tá aqui, né? Tô com uma crença limitante, vai trabalhar a tua crença. Eu acho que eu não consigo, minha mãe também achava que eu não conseguia, minha avó também, então peraí. Vai fazer uma constelação familiar, vai fazer sua terapia, vai buscar grupos de ajuda, vai conversar com um amigo, mas trabalha isso dentro da sua mente, do seu coração. Vem aqui para as palestras. As palestras aqui são incríveis. Às vezes eu não consigo estar aqui presencialmente, a gente tem a palestra online. Fantástico o trabalho daqui. E fantástico a gente estar aqui junto hoje, a gente está ganhando energia aqui agora. Vocês não têm noção do quanto. Sonhe acordado, foque a atenção no momento presente. Onde é que a gente anda? Eu vou dizer para vocês que eu já fiz isso comigo. Eu passei meses no meu futuro. O que aconteceu comigo? Colapso, crise de ansiedade, mal-estar, brigas dentro da minha casa, porque eu não estava aqui. Eu não sei onde eu estava. E todos nós fazemos isso. Eu não sei por que a gente tem tanta vontade de ir lá para frente, né? E anote. Tenha do lado da tua cama papel, caneta. Eu, de preferência, gosto do lápis. Eu gosto muito da grafite, da energia da grafite. Coloca do lado ali da cama de vocês. Teve uma ideia? Anota. Mas essa ideia não é boa. Esse mas já é sua crença limitante. Você não sabe se ela vai ser boa ou não. Deixa surgir, deixa sonhar. Você já viu uma criança brincando e uma dizendo para a outra: isso que você está fazendo não tem sentido? Não. Tudo tem sentido numa brincadeira, tudo pode acontecer numa brincadeira. É lindo ver as crianças brincando. Não tem limite, né? Se existe um limite, eu sempre digo assim: é aquele que pode fazer mal a mim ou ao outro. Esse pode ser o limite. Agora, se pode fazer bem a você e ao outro, você pode sonhar. Onde existe sonho, existe esperança. E quantos sonhos impossíveis se tornaram realidade? Vamos lembrar agora, que a gente fala muito das coisas que estão indo mal no nosso mundo, mas vamos lembrar o que já aconteceu de bom? Final da escravidão, direito ao voto feminino, acesso à educação, acesso à saúde pública, que a gente tem hoje, que é o SUS, conservação de alimentos versus mortes. Morriam muitas pessoas comendo alimentos estragados, muitas pessoas passavam muito mais fome antes da gente ter, por exemplo, esse sistema. Aí tem gente que condena, né? Mas vocês não têm noção do quanto o leite pasteurizado ele tem uma condição de dar mais saúde para as pessoas, elimina uma série de vírus, bactérias, enfim, tudo que pode infectar ali de patógeno alguém. Então aqui hoje a gente diminuiu bastante as infecções. Então, olha que legal como a nossa vida evoluiu. O tratamento de água e esgoto, gente. Há pouco tempo atrás, minha avó vivia de água de poço, às vezes contaminava o poço, morria a família inteira. Então, olha que bonito tudo que a gente já construiu. Olha a loucura que foi o sonho de uma pessoa que falou que o celular poderia ter um botão só. E hoje o celular não tem nem botão mais, não é? Tem um celular que tem um botão. Não é fantástico isso? Se a gente voltasse um tempo atrás e contasse para os nossos bisavós: estão sonhando com um celular aí, que aliás nem tinha celular, né? Com um telefone, que você vai poder levar com você, que não tem fio e não tem botão. Nossa, eles vão falar: é impossível. E não foi, né? Aqui estamos. Gente, quer mais a nossa enciclopédia em tempo real, infinita ali com o número de informações, que é o Google? Diz lá para os nossos trisavós que nós teríamos uma máquina chamada computador que estaria tudo lá dentro, que você poderia acessar até qualquer livro que você quer com um clique. Isso seria impossível, não é? Então, o que eu quero que vocês saiam com a mensagem aqui hoje é que isso que eu estou falando para vocês é uma visão espiritual. Essa visão da vida que eu estou propondo para vocês hoje é uma visão espiritual. Por quê? Porque eu me conecto com a natureza, com a terra e com o mundo e com uma causa maior. Porque é importante manter o entusiasmo e manter o que nele é renovável, ou seja, ontem eu estava entusiasmado, hoje eu não estou mais. Como é que eu vou em busca desse entusiasmo então? O que eu posso fazer por ele agora? Às vezes, no seu entusiasmo, não é só estar fazendo uma coisa enorme. Às vezes o seu entusiasmo naquele dia é conseguir sair da cama, se alimentar, trabalhar,
vai estar com mais energia, você faz mais. Então é de pouquinho em pouquinho no dia a dia, tá? Ser um ativista no que a gente acredita, se eu acredito que reciclar lixo vai fazer diferença, eu vou reciclar meu lixo. Ah, mas eu acho que a estrutura maior não está cuidando da forma como deveria, eu vou até onde eu posso. E se eu conseguir fazer mais ações sobre isso, eu faço. Cada um dentro do seu processo, mas a gente juntando tudo isso faz uma diferença enorme, né? Seguir a nossa bússola interna. Ah, Adriana, não sei, eu não estou me sentindo bem. Por que você não está se sentindo bem? O que tua alma, o que teu corpo está mostrando para você? Presta mais atenção, fica um pouquinho lá no seu vazio e veja o que vai sair de informação, né? Ressignifique o que é ter uma boa vida. Tá, se a vida não é sair por aí comprando, tendo a vida do Instagram que todo mundo vê, né? Que só a vida é perfeita, todo mundo com o corpo ali, como que a gente pode falar? Delineadinho, né? Impecável, todo mundo rico, todo mundo sem problemas, todo mundo nas Ilhas Maldivas, já que não dá pra gente viver essa vida, e nem sei sinceramente se isso traz felicidade para alguém, vamos pensar no que pra gente é felicidade e traçar essa felicidade. E aí eu vou dizer para vocês que a minha felicidade vai ser diferente de cada um de vocês e vice-versa. Não tem uma receita, né? E ver o sucesso com novos olhos, ou seja, um passinho de cada vez. E eu não sei se vocês percebem, mas a criança, às vezes ela dá parabéns para ela mesma. Vocês já viram isso? Elas conseguem, ela fala, "Yuhu!" Eu fico pensando, por que nós adultos não? Né? A gente se esforça, concluiu algo, ok, preciso para o próximo passo. Gente, uhul! Vai lá, comemora, agradece a Deus, que legal, eu consegui isso, comemora com a tua família. Pequenos passos precisam ser celebrados, senão não vem esperança, não vem gratidão, não vem alegria, não vem emoção. A gente precisa aprender um pouquinho com os pequenos, né? Então a grande virada, gente, é entender que sim, o futuro é incerto, mas a questão é, o que a gente vai fazer sobre isso? Se a nossa intencionalidade vai fazer a diferença. E intencionar é colocar a minha energia, a minha força, a minha motivação naquilo que eu acredito. Olha que bonito isso. Olha só essa frase de Meimei. Opa! Desapareceu. Voltou. Fenômenos, né? Porque é da Meimei, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Creia e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, ato de fé, de acreditar que eu estou aqui por uma razão, Deus me colocou aqui por uma razão, eu estou nesse planeta por uma razão, nós estamos aqui por uma razão, faz com que a gente se sinta feliz e vivo. Não tem nada pior do que viver dessa forma, né, gente? Sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, sem esperança, sem fé, não tem como você se sentir bem, não tem remédio para isso. E agora, Adriana, eu quero saber, então, você que vem aí, fala todas essas coisas, o que você fez para manter a sua esperança ativa? Quem aqui me conhece sabe, né, que eu psicografo livros infantis, e o meu grande presente veio em 2010, quando eu senti a presença do Miseu, que foi a primeira criança que me ditou. E eu não sabia que aquilo viraria um livro e as dimensões que isso alcançaria. E por 3 anos esse livro ele ficou guardadinho na minha gaveta. Eu pensava, será? Olha as nossas crianças, né? Será que eu tenho condições de fazer isso? Será que isso é realmente para mim? Será que eu vou ter dinheiro para isso? O que será que vai acontecer? Até um dia que a gente foi lá, a gente juntou nosso dinheiro e a gente falou, não, nós vamos fazer por nossa própria iniciativa, vai ser o nosso trabalho social. E nisso se envolveu o meu marido e muitas pessoas que eu não teria nem condições de mencionar, tantas pessoas especiais que me ajudaram.
E foi muito lindo, porque eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava sendo somente um canal para que essas palavras, essas informações chegassem até as pessoas. E eu pensava, quando eu publiquei os meus livros, que eles eram livros para centros espíritas. Depois eu vi que não. Esse livro era para todos, para nós aqui do centro, mas para pessoas de outras religiões e principalmente para papais e familiares que perderam seus filhinhos. Então esse livro hoje me permite, aqui é uma foto que eu vou passar para vocês algumas fotinhas que eu fiz aqui na Casa Bezerra com as crianças, né, que ficam aqui no contraturno do educandário. E hoje esse livro me conecta com essas crianças. A gente pode falar sobre a vida, a gente pode falar sobre a morte, sobre família, sobre amor. E para vocês verem como um propósito ele vai reverberando, né? Essa energia ela vai tomando conta. Hoje eu tenho aí as minhas contadoras de histórias. Vocês podem levantar para todo mundo ver vocês? Tem aqui. Eu jamais imaginei que pudesse chegar nesse ponto, porque as minhas filhinhas, elas eram bebês quando esses livros chegaram até mim, né? E agora, olha o tamanho delas. E elas são as contadoras oficiais das historinhas do céu, aqui na Casa Bezerra, a Alice e a Clara. Então, aqui a gente fez a contação para as crianças, né, meninas, ali, ó. E tem sido, né, muito especial. Esses livros todos que eu vendo aqui, a renda fica totalmente aqui para casa. E também é um momento especial assim, de cultura para as crianças, porque eles aprendem como é que a gente faz um livro, como é que a gente publica, como é que se faz uma ilustração. Então, também tem todo um objetivo cultural, né? E aí a gente tem a Clara e a Alice fazendo a leitura dos livros. Deixa eu ver. Ali um pouquinho da sessão de autógrafos. Ali as crianças que recebem também os livros de presente. Olha que lindo de ver. É um presente, né? Então é isso, meus amores. Quero agradecer a presença de cada um. Estou aberta aí se vocês tiverem dúvidas. Recomendo que vocês façam a leitura do livro Esperança Ativa. Esse livro existe, também foi a inspiração da minha palestra. E também o livro da Esperança do Chico, né? Obrigada aí pela atenção de cada um. Obrigada às minhas pequenininhas por me ajudarem a abraçar aí meu propósito e tornarem a minha vida real, com sentido. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Agora que estamos já todos abastecidos de esperança, esperança e fé, que a gente possa realmente aprender, né, como manter essa esperança ativa dentro de nós, porque sem isso nada faz sentido. Se a gente perder a esperança nessa nossa vida, vai sobrar o quê? Nada, né? Não tem como. Então, agradecemos a Adriana, né, pela incrível mensagem. Agora vamos então, nesse ambiente de harmonia em que estamos, vamos fazer o nosso passe coletivo. Chama aqui os passistas.
Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que possamos sofrer da melhor forma dessas vibrações, dessas energias. Vamos fechar nossos olhos, buscar relaxar e nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas vibrações, essas energias, vamos tentar levá-las para fora desse ambiente. Vibremos pelos nossos lares, passando cômodo a cômodo, para que possam atingir as pessoas que lá se encontram. Vibremos pelos nossos familiares e amigos. Vibremos pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança. Vibremos pelo nosso ambiente de trabalho, por todas as pessoas que lá convivem, pelos nossos colegas. Vibremos aqui pela nossa casa, por todos aqui que aqui trabalham, Casa Bezerra de Menezes, todos aqui que aqui trabalham e aqui frequentam. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, políticos, administradores. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta Terra envolto com essas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todos aqueles que mais necessitam. Todas as pessoas passando por dificuldades, sejam elas físicas, pessoas enfermas que busquem a cura, pessoas com dificuldades emocionais, financeiras, pessoas passando por situações de guerra, conflito, que todos possam receber aquilo que mais necessitam. E agora, vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para as nossas necessidades, para que nós também possamos receber o que viemos buscar. E agora, vamos agradecer pela possibilidade de termos recebido essas energias e vamos levá-la conosco para que possamos distribuí-la durante a próxima semana a todos com os quais convivamos nesse período. Gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Vou pegar bem isso aqui, da caixinha.
nossos corações agradecidos e abastecidos de tanto amor que recebemos, possamos levar todos esses sentimentos amorosos dentro de nós, para que tenhamos mais uma semana bem produtiva, abençoada, pelas mãos de Deus, de Jesus, amparado sempre por toda a espiritualidade, nossa amiga, que sempre está torcendo por nós, nos guiando, nos incluindo, para que a gente atinja nossos objetivos e mantendo sempre nossas expectativas e esperanças, acima de tudo, ativas dentro de nós. Que assim seja. Bom, agora vamos dar início então aos nossos passos individuais. A gente pede para que vocês aguardem aqui mesmo, os passistas podem se dirigir à sala de paz. Queria só dar um aviso para vocês que na semana que vem nós temos no sábado a nossa festa junina, vai acontecer no Colégio Luminari. Nós precisamos de ajuda, precisamos de trabalhadores para esse dia e queremos também que a gente possa se encontrar lá para também comemorar, né? Estarmos lá com as crianças do educandário e com todos da casa. Então, quem quiser contribuir, participar, pode pedir para a gente ali, a gente coloca num grupozinho de WhatsApp, que aí tem uma programação, né? Tem trabalho de manhã, de tarde e de noite. E durante essa semana também, de terça-feira, a partir de terça-feira, todos os dias a cozinha vai estar a todo vapor. Então, se você quiser vir também ajudar, todos são bem-vindos, viu? É uma grande alegria a gente poder estar trabalhando junto.